Os presidentes dos Estados Unidos. A influência destes homens poderosos pode estar ligada a uma raça alienígena? De acordo com ufólogos, as decisões que moldaram o nosso planeta podem ter vindo de outro mundo. O que os presidentes podem ter escondido do público? There's always things like that going on. Flying saucers, and they've had other things, you know. De OVNIs em Washington a uma reunião presidencial com extraterrestres. O presidente Harry Truman revelou ao povo americano que os OVNIs são reais. Hoje, vamos revelar como criaturas de outros mundos podem ter influenciado os presidentes americanos. Is not an alien force already among us? Venha conhecer os segredos de presidentes e alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Valley Forge, na Pensilvânia. É o inverno de 1777, o auge da Guerra de Independência Americana. O general George Washington lidera um batalhão ferido, deixando uma trilha de sangue na neve. Naquele inverno terrível, no Valley Forge, durante a Revolução Americana, George Washington, que estava desencorajado com o estado das suas tropas, foi à floresta para rezar. E naquela floresta, Washington viu o que só pode ser descrito como um fenômeno extraterrestre. Em 1880, o National Tribune publica o relato de um dos homens de Washington. Nele, o soldado afirma que Washington foi abordado por um ser estranho na floresta. De acordo com a história, a criatura mostrou a Washington um mapa dos Estados Unidos. Sobre ele, caíram gotas de água. Em cada gota, emergiu uma cidade. Uma visão dos Estados Unidos que surgiriam nos séculos seguintes. A segunda visão que Washington teve no Valley Forge foi ainda mais estranha. Washington disse que viu na floresta um globo verde flutuante, do qual saltaram criaturinhas, pessoas pequenas. Washington disse que provavelmente eram membros de uma tribo de índios local. Mas por que eles saltariam de um globo verde flutuante? Criaturas extraterrestres visitaram o primeiro presidente dos Estados Unidos? Neste retrato de Washington, um objeto brilhante parece flutuar acima de um globo terrestre. Teriam alienígenas influenciado não apenas este fundador da nação, mas outros também? Baton Rouge, na Louisiana. De acordo com um relato publicado em 5 de abril de 1800, o presidente Thomas Jefferson e seu assistente viram algo inexplicável sobrevoar suas cabeças e cair na terra. O assistente de Jefferson disse que era um OVNI. Ele tinha 20 ou 25 metros de comprimento e estava a uns 180 metros de altura. O objeto seria do tamanho de uma casa e vermelho escuro. Depois de sobrevoar os dois por 15 ou 20 segundos, ele desapareceu atrás de uma montanha e eles ouviram um grande estrondo e sentiram um tremor no solo. O que quer que o objeto fosse, ele seguramente caiu na terra. Uma investigação posterior informa a Jefferson que a superfície da Terra estava rachada e muito queimada. Poderia este relato, como muitos ufólogos acreditam, ser o primeiro encontro de um presidente com um OVNI acidentado, mas não o último? A descrição de Washington de seus dois encontros no Valley Forge e a descrição de Jefferson para William Dunbar de um avistamento e da queda de um OVNI na Louisiana em 1800, relatada em 1801,
abrem as portas para uma série de eventos futuros relatados por presidentes dos Estados Unidos relacionados a OVNIs. Nos séculos seguintes, os Estados Unidos prosperam e milhares de americanos relatam objetos inexplicáveis no céu. Los Angeles, 1895. Os Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Roswell, em 1947. Os encontros com OVNIs e alienígenas se espalham pelo país. E a população tem medo. Em 1952, houve um aumento de encontros com OVNIs em todo o país. Foi uma verdadeira onda de OVNIs. De costa a costa, os OVNIs apareciam em quase todo o lugar. Ele fica conhecido como o Ano dos OVNIs. Muitos descartam as histórias como paranoia da Guerra Fria. Mas um evento-chave desafia os céticos que perguntavam por que os alienígenas não aterrissam no jardim da Casa Branca. Em julho de 1952, eles quase o fazem. Desde a fundação dos Estados Unidos, presidentes americanos fazem contato com alienígenas e avistam OVNIs nos céus do país. Poderia haver uma ligação importante entre uma presença alienígena e os líderes do mundo livre? Se extraterrestres viessem à Terra, especificamente aos Estados Unidos, e aterrissassem aqui e quisessem entrar em contato, eles provavelmente iam querer falar com o líder dos Estados Unidos, o comandante em chefe das Forças Armadas. Como resultado destes encontros, presidentes americanos podem ter mudado os rumos do país e até do mundo. Mas em 1952, um fenômeno desperta o medo do público quando o país, sob o comando do presidente Harry Truman, recebe um visitante alienígena em sua capital. Arquivo confidencial. A invasão alienígena da Casa Branca. Em 1952, houve um aumento de encontros com OVNIs em todo o país. Foi uma verdadeira onda de OVNIs. De costa a costa, os OVNIs apareciam em quase todo lugar. Mas em 1952, ocorreu um evento realmente histórico nos céus de Washington. Cidade de Washington. Às 11h40 da noite de 19 de julho de 1952, um controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington avista 7 objetos não identificados ao sudoeste da cidade, no radar. De acordo com o controlador de tráfego aéreo que rastreou os objetos sobre a capital, eles se moviam de forma errática, diferente de qualquer aeronave conhecida. Os objetos se posicionam sobre o Capitólio, o Pentágono e a Casa Branca. Os objetos sobre a capital em Washington causaram muito pânico e medo. Sejamos francos, o exército não tinha uma explicação e era uma ameaça extrema ao presidente dos Estados Unidos, ao nosso Congresso e aos nossos políticos em Washington. Testemunhas calculam que os objetos se movem a 160 km por hora, alcançando até 11 mil km por hora, enquanto vagam livremente sobre Washington. Após o incidente, o presidente Harry Truman exige respostas para a questão dos discos voadores. Não foi uma aparição qualquer em um lugar isolado do deserto. Foi uma formação de OVNIs sobre a cidade de Washington. E num momento de extrema franqueza, diante da imprensa, o presidente Harry Truman revelou ao povo americano que os OVNIs são reais. Did the Joint Chiefs of Staff talk to you about these unidentified flying objects? Oh, yes, we discussed it at every conference that we had. There's always things like that going on. A Força Aérea lança uma investigação sobre os OVNIs chamada Projeto Blue Book. Mas após 17 anos de pesquisa, ela conclui que os OVNIs são facilmente explicáveis. O programa é encerrado abruptamente em 1969. Most of what we're dealing with in these reports is almost certainly fantasy. Seria o projeto Blue Book apenas uma estratégia do governo para aplacar os medos do público? Muitos passaram a acreditar, especialmente depois daquilo, que os OVNIs são reais e que são acobertados pelo governo. Na verdade, algumas histórias indicam que presidentes do século XX não apenas sabiam da existência de alienígenas, como tinham os corpos para prová-la. Em
Inverness, na Flórida, fevereiro de 1973. O presidente Richard Nixon chega ao buraco número 18 do clube de golfe Inverness. Ele está lá com seu amigo, o ator e comediante Jackie Gleason, para a abertura de um torneio de golfe beneficente. Mas, de acordo com a história contada pelo oficial de segurança da Força Aérea, Larry Warren, o evento seria o início de um encontro presidencial com alienígenas. Gleason era um ufólogo fanático e ele disse que pressionou Richard Nixon a falar sobre OVNIs, contar o que o governo sabia. E supostamente, de acordo com Larry Warren, Gleason continuou insistindo para que Nixon mostrasse um OVNI, mostrasse o corpo de um alienígena, mostrasse algum tipo de prova. E Nixon recusou, recusou e recusou. De acordo com Warren, Gleason depois confessaria que Nixon finalmente cedeu e revelou um segredo extraterrestre. Nixon, perto da meia-noite, apareceu na casa de Jackie Gleason dirigindo seu carro particular, sem serviço secreto, sem segurança. Ele mandou Gleason entrar e disse: "Você quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar." Eles foram até a base da Força Aérea Homestead, passaram pelo segurança e o presidente mostrou a Gleason restos mortais de extraterrestres, alienígenas conservados no que Jackie Gleason descreveu para Larry Warren como geladeiras de refrigerante. O presidente americano guarda muitos segredos. Talvez nunca fique claro se a história de Nixon e os corpos extraterrestres é verdadeira. Mas podemos ter provas de que um presidente se encontrou com alienígenas vivos. A seguir. Desde a fundação dos Estados Unidos em 1776, um dos maiores mistérios da humanidade envolve os seus presidentes: o enigma dos OVNIs. As pessoas realmente acreditam, e várias pesquisas e enquetes nacionais comprovam isso, que o governo guarda segredos do povo americano, sobre não apenas a existência de OVNIs, mas sobre o envolvimento do governo com os OVNIs. Alguns presidentes alegam não ter nenhum conhecimento dos segredos extraterrestres da nação. If the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either, and I want to know. Mas muitos presidentes modernos testemunharam eventos que os inspiraram a dividir suas experiências com o público. Especialmente aquele chamado por alguns de presidente dos OVNIs, Jimmy Carter. Leary, Georgia, 1969. 2 anos antes de Jimmy Carter se tornar governador do estado e depois presidente dos Estados Unidos, ele está fazendo um discurso em uma escola local quando um dos presentes aponta uma luz estranha no céu. Aquilo afetou Carter profundamente, porque além de se lembrar do evento e falar sobre ele anos depois, ele fez questão de comunicar ao Departamento Internacional de OVNIs, que investigava esse tipo de fenômeno na época. Em seu relatório oficial, Carter diz que o objeto emitia luz e sua cor alternava entre vermelho, azul e de volta para o branco. Estima-se que o evento foi testemunhado por 10 a 12 pessoas. No entanto, Carter não foi o único. Seu sucessor Ronald Reagan alega ter visto um OVNI e leva suas ideias sobre uma invasão alienígena até as Nações Unidas. Em 1974. Nos céus da Califórnia, o futuro presidente, governador Ronald Reagan, voa rumo a Bakersfield em seu jato Cessna, quando avista um objeto estranho pela janela. Quando o governador Ronald Reagan estava indo para Bakersfield, na Califórnia, ele viu um OVNI ao lado de seu jatinho Cessna. O piloto, um ex-militar, também viu e afirmou que o objeto ficou lá por vários minutos, pairando ao lado da nave, até disparar céu afora e desaparecer completamente. Reagan admitiu que pesquisava OVNIs em seu tempo livre. Ele acreditava em extraterrestres. E para o homem que se tornaria presidente, aquela era uma nave real não identificada
e possivelmente alienígena. Uma lição que, para ele, podia beneficiar o mundo inteiro. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Talvez o encontro presidencial mais importante de todos não seja o avistamento de um OVNI, e sim uma conversa entre um presidente americano e um extraterrestre aqui na Terra. Um contato tão importante que pode afetar a vida de todos os homens, mulheres e crianças, se for comprovado. Eisenhower foi uma figura extremamente importante na história do país. Ele foi um estrategista militar muito poderoso e respeitado. Ele lutou na Segunda Guerra, era um herói. O país venerava Eisenhower. De acordo com os ufólogos, o presidente Eisenhower foi convocado para tratar com líderes alienígenas em mais de uma ocasião. Mas apenas um destes eventos coincide com a aparição de uma possível nave extraterrestre. O local: a base da Força Aérea Holloman, no Novo México. A data: 16 de outubro de 1957. E os convidados: uma raça alienígena conhecida como os Cinzentos. Foi um evento conhecido como aterrissagem de Holloman, no qual uma nave em forma de disco aterrissou na base da Força Aérea Holloman, em frente à Força Aérea 1, e ocorreu uma reunião na própria pista. Em 16 de outubro de 1957, o presidente Dwight D. Eisenhower supostamente se reúne com extraterrestres na esperança de firmar um acordo. A única evidência que temos de todo esse incidente de Holloman é uma foto tirada daquele dia, supostamente de um OVNI sobre a base da Força Aérea Holloman. É uma foto comprovada. Então, se a foto é real, é possível que tenha ocorrido um encontro naquele dia na pista. Talvez nunca fiquemos sabendo quanta influência os alienígenas tiveram sobre os fundadores dos Estados Unidos ou os seus governantes recentes. Mas se algum desses encontros for verdadeiro, uma coisa é certa: os líderes do mundo livre podem ter a ajuda de algo que não pertence a este mundo. Versão brasileira, Vox Mundi.